Olá, boa noite a todos. Sejamos bem-vindos ao estudo da noite. Vamos à nossa prece inicial e o nosso tema de hoje, como já foi visto, será causa e efeito, causas anteriores das aflições. Semana passada nós vimos o estudo sobre causas atuais das aflições, o que nós provocamos no nosso dia a dia para experimentarmos dificuldades. Hoje nós vamos verificar como as dificuldades se instalam no nosso dia a dia e que não se localiza uma razão aqui, mas elas estão na existência passada. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Convido a todos a fecharmos os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade do encontro e do estudo. Que possamos rogar o amparo e o auxílio dos benfeitores espirituais que venham ao nosso encontro através da Fraternidade Espírita Mundo Luz, que nos acolhe neste instante, para que possamos desenvolver esse estudo com paz, harmonia e com o amparo fluídico através do bom pensamento e da influência espiritual que cada um de nós que aqui se encontra recebe do mundo espiritual. Que Deus, que abençoa a todos sem distinção, possamos nós abrirmos o nosso coração para colhermos esse benefício do estudo e do amparo espiritual. Que assim seja. Deixa eu me apresentar a vocês. Eu sou o Wagner, eu participo da atividade do Lar Espírita Irmão André, que fica aqui em Belo Horizonte, e hoje, a convite da Fraternidade Mundo Luz, vamos dar continuidade ao nosso estudo de causa e efeito. Este é o 7º e o último item desse estudo do nosso, que já dura 7 semanas. Para aqueles que desejarem e que ainda não tiveram oportunidade, no link deste vídeo existe o link para os outros estudos que foram feitos no decorrer da semana passada, das semanas passadas. Então, aqueles que não viram ficam convidados a essa observação. E já de início, cumprimento a todos que aqui se encontram nesse estudo, Viviane, Litza, Ana Maria, Raquel Lopes, Luciana de Fátima, Edilson Alves, sejamos todos bem-vindos a este estudo. Então, vamos lá. Causa e efeito. Causas anteriores das aflições. O nosso objetivo, entre outras dos estudos, é que nós tenhamos compreensão daquilo que a doutrina nos oferece acerca dos ensinamentos de Jesus e dos espíritos que vêm ao nosso alcance. Então, no dia de hoje, a Fraternidade Espírita nos ofereceu esse roteiro: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos nestas questões e uma exemplificação do céu e o inferno, onde falaríamos do suicida, o pai e o recruta. Então, ao estudar essa lição, eu me deparei com uma outra que traz um pouco mais de amplitude no que vamos conversar. Então, eu mudei a lição e a gente, logo daqui a pouquinho, vamos perceber essa outra lição que foi selecionada. Nós verificamos que lei de ação e reação
é uma lei da física, é uma lei divina, e ela demonstra para nós que ação e reação é uma lei que atende ao mundo material, pois quando se existe uma ação, imediatamente haverá uma reação. E tanto a ação quanto essa reação, ela é de mesma força, mesma intensidade, porém de sentido contrário. E o que vamos perceber é que quando se deixa de existir uma ação, a reação também deixa de existir. Não há um fato posterior. Diferente de causa e efeito, que, sendo uma lei natural, uma lei divina, em que as ocorrências da causa e do efeito acontecem tanto no mundo físico quanto no mundo material, espiritual. E vamos perceber que, no caso, causa e efeito sempre tem como necessidade a ação, um ato de um ser inteligente, em que é produzida exclusivamente por este ser inteligente, de livre arbítrio, racional, e que ação e reação, sendo um elemento do mundo físico, não necessariamente precisa de uma inteligência envolvida. Então vamos perceber que isso é muito importante para nós espíritas, termos essa definição e esta percepção da diferença, porque ao conversarmos com as pessoas, ao explicarmos sobre os efeitos que ocorrem na vida de alguém, possamos ter essa percepção de causa e efeito e de ação e reação. Porque uma conversa, um diálogo onde aquele que busca explicar utiliza dos métodos corretos, ele traz não só mais esclarecimento, mas confiança também àquele que o ouve, porque ele dá a explicação correta, o significado correto e o sentido adequado para determinadas circunstâncias. E dando prosseguimento, então, e começando pelo Livro dos Espíritos, nós vamos pela pergunta 258, que Kardec pergunta aos espíritos: quando nós, espíritos, estamos no mundo espiritual, depois que desencarnamos, antes de começarmos uma nova existência corporal, como esta agora em que estamos vivendo, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Temos nós consciência no mundo espiritual do que vai acontecer dia a dia nesta existência em que nos encontramos? E eles, os espíritos, respondem que eles, os próprios espíritos, escolhem o gênero de provas, porque há de passar. E nisso consiste o seu livre arbítrio. Então, mostrando para nós, através dessa questão, que nós, no mundo espiritual, antes de nascermos, fazemos escolhas, selecionamos o gênero de prova que desejamos experimentar. E a questão 393, como nós já conhecemos, nos complementa com essa informação, dizendo que quando o espírito volta à vida anterior, quando ele se encontra no mundo espiritual, diante dos seus olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita, todo o seu passado, a sua existência anterior no mundo físico, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa
a situação em que se acha e busca, então, uma existência nova, uma nova existência, uma nova reencarnação capaz de reparar a existência passada. Então ele escolhe provas iguais às de que não soube aproveitar na existência passada ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. Então, nessas duas questões, os Espíritos procuram trazer-nos a clareza de que, estando nós no mundo físico, reencarnados, as escolhas dos gêneros são nossas. Mas aí tem um pouquinho mais de informação que nos ajuda a esclarecer a questão do gênero de provas. Na questão seguinte, eles dizem: do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, que deva passar, que deva experimentar, seguir-se-á que todas as tribulações, de todas as dificuldades que o espírito experimenta na terra, na vida, nós a previmos e buscamos lá no mundo espiritual, detalhe a detalhe, dia a dia, página a página, e eles dizem que todas não. Pois ninguém pode dizer que haveis previsto de buscar tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Por que eles estão dizendo isso? Porque a cada instante nós, com o nosso livre-arbítrio, podemos estar em um local e outro. Como exemplo, hoje estamos reunidos aqui neste estudo. Então, é um ato, é uma ação nossa do livre-arbítrio, que consequentemente não foi planejado e nem desenhado no mundo espiritual. Tanto que poderíamos estar não aqui, mas em outro local. E o que ocorre é que, conforme as escolhas que fazemos, eventos sucessivos e posterior a nossas escolhas ocorrerão. O estarmos aqui, de frente ao computador e fazendo esse estudo, nos tira, por exemplo, de estar circulando na rua. E se tivéssemos deixado de estar aqui e estivéssemos circulando na rua, lá poderíamos sofrer um acidente de carro, coisa que não acontece estando aqui. Então, essas variações não são planejadas no mundo espiritual. Somente os grandes pontos e os grandes eventos, como eles irão nos explicar. Eles dizem que escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais, do livre-arbítrio, da escolha. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. E como eles dizem, escolhestes apenas o gênero das provações. E como verificamos, o espírito no mundo espiritual, ele antes de renascer, ele programa como ele vai renascer. Então ele pode fazer a escolha por nascer numa condição humilde, pobre, sem recurso nenhum, ou o espírito pode solicitar para nascer numa condição favorável materialmente, financeiramente abastado. Se observarmos, o espírito, essa centelha, essa chama, esse clarão, ele não tem cor, ele não tem raça, e ele não é alto e nem é baixo, nem é rico e nem é pobre. Tudo depende da escolha que ele faz. E ele também pode escolher nascer tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. O espírito, essa chama, essa centelha, não tem sexo conforme nós entendemos.
Então, ele podendo nascer num corpo ou no outro, conforme a escolha dele, os caminhos dele será diferente no mundo físico. E no mundo físico, cada escolha dele direcioná-lo para um determinado ponto e eventos. Também nos mostra que a reencarnação influencia no conjunto familiar, um conjunto familiar de espíritos mais equilibrados, dependendo da nossa necessidade de aprendizado, ou um conjunto familiar mais agitado, conforme o nosso desejo. E aí nós vamos para o livro Céu e Inferno, depois dessa observação do Livro dos Espíritos. Então nós vamos pegar um exemplo de um caso de sofrimento no mundo físico em que as causas são em função de existências anteriores. E a nossa história ela começa assim. Ela está no Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 8, Expiações Terrestres. E o nome da nossa lição é o Marcel, o menino do número 4. Vamos verificar o que a doutrina espírita, o que Allan Kardec anotou para nós sobre este assunto. Havia num hospital de província um menino de 8 a 10 anos, possivelmente, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4. Totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, ele já nascera com deformidade física muito grave. Já também pela doença que se instalou depois, quando ainda bebê, as pernas se lhe torciam, roçando pelo pescoço. Num tal estado de magreza que era pele sobre ossos, o corpo, uma chaga, os sofrimentos atrozes. E aí nós devemos trazer para a nossa reflexão que nós estamos falando de um espírito, uma centelha divina, um clarão, uma luz, que no mundo espiritual busca renascer num corpo físico, conforme Allan Kardec descreve para nós aqui, em uma condição extremamente deplorável aos nossos olhos físicos. Mas nós, na posição de espíritas, estudiosos da doutrina dos espíritos, precisamos buscar separar espírito e corpo para compreendermos que o corpo é um instrumento de aprimoramento do espírito, da mesma forma que o serrote, que o martelo, o formão, são as ferramentas para aprimoramento e talhamento de uma madeira, aonde depois de trabalhada se tornará num móvel útil e belo, mas até lá experimentará a rudeza do martelo, do formão e do serrote. Então, tendo em mente essa separação, fica mais fácil compreendermos a lição e compreendermos como utilizar este recurso intelectual no nosso dia a dia diante dos quadros que nos surjam, sejam eles em função dos nossos parentes ou familiares, seja os casos em que nós mesmos estamos diretamente ligados aos acontecimentos. Então, Kardec continua dizendo que vamos observar que esse espírito, fazendo uma analogia, um exemplo, esse espírito é como um ser humano que, estando aqui, ele pode tanto se valer de um carro novo como de um carro velho. O fato dele estar dirigindo um carro velho
não o deprecia, ele só está momentaneamente se valendo de um veículo com deformidade, mas em que, no momento futuro, em condições favoráveis, ele vai descartar esse carro em más condições para poder fazer uso de um carro novo, belo, rejuvenescido, perfeito para as suas atividades. Assim é o espírito quando surge uma hora em corpos belos e bem formados e em outro momento em corpos deformados e de difícil manutenção, como descrito aqui nessa história. Continuando, Kardec diz que a moléstia dominava aquele órgão, né? A doença prejudicava bastante o corpo físico. Já de 8 longos anos, Kardec recebeu a notícia em que a criança poderia ter entre 8 e 10 anos. Desde o nascimento, nasceu com problema e logo em seguida se instalou doença que agravou mais ainda. E, no entanto, esse garoto ou esse espírito nesse corpo infantil demonstrava, o enfermo, uma inteligência notável. Além de candura, paciência, resignação, que é a ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimentos da vida, conformidade com a circunstância, edificante. E vamos observar que é um corpo de uma criança entre 8 e 10 anos, mas devemos compreender a questão do espírito renascendo muitas vezes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre, um tanto abandonado, visto que os seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse e achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. E precoce significa aquele indivíduo que amadureceu antes da estação, antes do tempo, cresceu, se tornou mais sábio do que as outras crianças na condição em que ele se encontrava. Assim, não só o tratava com bondade aquele médico, como lia-lhe quando as ocupações do médico permitia, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas, a seu ver superiores ao discernimento da sua idade. E o que vem a ser discernimento é a aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza. É alguém que tem bom senso, capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. Então o médico via nessa criança essa capacidade de discernimento. Um dia, o menino lhe disse, falou ao médico: "Doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas." "Para quê?" replicou-lhe o médico. "Se já te ministrei o suficiente para alívio das dores, e maior quantidade pode fazer-te mal?" Então a criança disse: "É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois, como não quero incomodar os outros enfermos que aí estão."
E a gente observa que é uma criança num corpo de 10 anos que traz esse pensamento em não desejar prejudicar o próximo. Então o medicamento que ele pede não era exatamente para diminuir as suas dores, mas para lhe dar algum recurso extra para que ele pudesse suportar sem perturbar o próximo. E como ele observa que sofria muito, que era difícil ele conseguir elevar o pensamento a Deus, dado as dores, para que Deus pudesse dar-lhe força, ele pedia então ao médico alguma coisa a mais do medicamento. Essas pílulas fazem-me dormir, e ao menos, quando eu durmo, a ninguém incomodo. Então Allan Kardec ele faz um comentário sobre essa história que chega ao ouvido dele. Allan Kardec diz que aqui está o quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma nesse corpo infantil, encerrada num corpo informe. Onde teria ido essa criança a aurir tais sentimentos, buscar tais sentimentos entre 8 e 10 anos, aonde ele aprendeu a se preocupar com o próximo? Certo, diz Kardec, não foi no meio em que se educou, tanto que no início da história diz que a criança, desde os 8 anos, ou seja, há 8 anos, se encontrava internada no hospital. E, visto que seus parentes pouco a visitavam, então onde ela adquiriu esse conhecimento? Além disso, na idade em que principiou a sofrer, não possuía sequer raciocínio, porque o seu sofrimento começou desde bebê. Tais sentimentos eram-lhe inatos. O sentimento de se preocupar com o próximo, de não perturbar o próximo, era algo natural dentro da criança. Nascera com ela. Mas, então, por que se via essa criança condenada ao sofrimento, admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente, ou no mesmo momento, no mesmo instante, criado uma alma assim tão nobre, o espírito, e aquele mísero corpo, instrumento dos suplícios? Se é criada ao mesmo tempo a alma e o corpo, como pode uma alma ser nobre e um corpo sofrível? Essa é a pergunta de Kardec. E ele continua dizendo: é preciso negar a bondade de Deus se o corpo e o espírito nascem ao mesmo tempo. Como demonstra o nosso exemplo, um espírito nobre, porém num corpo disforme. Qual a razão desse sofrimento? Ou devemos, então, já que Deus é bondoso e soberanamente justo, devemos admitir a anterioridade de causa que faz neste momento esse ser sofrer. Isto é necessário a pré-existência da alma ter existido antes deste corpo, e que essa alma carrega pendências do passado. E é necessário acreditar na pluralidade das existências, aonde em vidas passadas esta alma em corpo perfeito não soube aproveitar a oportunidade que Deus concedeu a ele e agiu de má fé contra o seu próximo. Santo Agostinho, que era o espírito que acompanhava nessa reunião as comunicações, nos traz assim: os últimos pensamentos desta criança, ao desencarnar,
entre 8 e 10 anos, fora para Deus, esses últimos pensamentos foram para Deus e também foram para o caridoso médico, que lia para ele no tempo que esse médico tinha disponível e que dela se condoeu enquanto ela permaneceu no hospital. Santo Agostinho nos observa ainda que, decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade de Paris, onde deu a seguinte comunicação. Então Allan Kardec, conhecendo a história, pede permissão aos espíritos para invocar esse espírito, o Marcel da nossa história, para que esse Marcel pudesse trazer para nós ensinamentos e orientações para que nós pudéssemos observarmos e tirarmos dessa lição compreensão e aplicação para o nosso dia a dia. Então o Espírito disse: a vosso chamado vim fazer que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Quando o Espírito Marcel diz que ele veio fazer que a voz dele se estenda para além daquele ciclo em que ele se encontrava na reunião, ele, inclusive, está falando nos dias de hoje para nós. Porque estando nós aqui no estudo do tema causa e efeito e trazendo a história dele como reflexão para compor o nosso estudo, a sua voz, a sua observação, o seu esclarecimento servirá de material didático para a nossa reflexão, para a nossa análise da nossa própria vida e verificar em nós o que podemos fazer para corrigirmos, melhorarmos ou percebermos que estamos já caminhando para uma direção boa, conforme a explicação dele. Ele nos diz: oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissa, por princípio de raciocínio ou de estudo, as alegrias do céu. Que o martírio, que as dores e as dificuldades no corpo físico não é mais do que a casca de um fruto deleitável, de um fruto saboroso, dando coragem e resignação àquele que compreende e que faz uma percepção da bondade e do sabor desse fruto nos dias seguintes. Essa colocação, essa fala é de Allan Kardec que nos chama a atenção dizendo, oxalá o seu eco, as suas palavras, Marcel, se faça ouvir na solidão daqueles que sofrem, lembrando a estes que te ouvem, hoje e no futuro, que as agonias da terra têm por iniciativa as alegrias do céu. Essa voz lhes dirá que sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor. Então ele nos mostra que sobre as lutas e as dificuldades que vemos à nossa volta, dentre eles tem os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável. Nós lembramos do próprio Cristo, que a doutrina nos esclarece, sendo ele um espírito de alta condição espiritual, não tendo a necessidade de nascer no nosso meio,
assim o fez e assim experimentou as dores que o corpo físico pode oferecer à alma. E para nos mostrar e nos dar coragem de que as dificuldades têm a sua recompensa na vida futura. Então Marcel, o espírito que se comunica, diz que nos catres, nas dificuldades, estão os enviados do Senhor e que eles têm como missão ser exemplos para nós e nos mostrando que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente, de Deus e dos bons espíritos, como nós que nos encontramos aqui agora em busca desse estudo, e enquanto estamos aqui intertido de mente elevada na compreensão do estudo, os bons espíritos, o nosso anjo da guarda, os mentores da fraternidade espírita, Mundo Luz, vêm unidos junto a nós, nos auxiliando a cada um, pois estamos de mente e coração aberto para receber essas instruções. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que lhes compreendam a harmonia piedosa. E aí a gente lembra que o Marcel, a criança, vira para o doutor e pede a ele um remédio extra para que ele pudesse dormir, para que não pudesse perturbar os outros que estavam ali em condições de sofrimento. Naquele momento, conversando com o médico, fazendo essa solicitação e essa explicação, ele induz ao médico e aqueles que estavam à volta a compreender a força de resignação diante do quadro difícil, de não se angustiar e não se desesperar. Esse comportamento de calma e de tranquilidade é como lamentações misturada com preces, para que lhes compreendam a harmonia piedosa. Bem diferente de coros de lamentações mescladas com blasfêmias. É quando verificamos às vezes alguém com grandes dores, sofrendo muito e reclamando, dizendo que Deus esqueceu dela, que Deus não cuida dela, que Deus não existe, e assim muitas outras formas de negar a existência e a presença de Deus. Ao espírita que estuda a doutrina, compreendendo as lições, saberá que os espíritos que agem com esse coro de lamentações mescladas com blasfêmias, no geral são almas jovens que ainda não compreendem o que a nossa idade espiritual nos permite, dado ao nosso número maior de reencarnações, e também a nossa disposição e o nosso esforço em buscar instrução, pois isso nos permite compreender a vida espiritual e a vida física. Marcel diz que, por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, a doutrina dos espíritos. Como ele estava conversando com Allan Kardec, ele alerta e chama a atenção de Allan Kardec para a doutrina em que Allan Kardec estava trabalhando, estudando e desenvolvendo através da orientação dos espíritos, aonde Marcel, o espírito, também estava ali para trazer orientações para Allan Kardec, aonde Marcel diz que deve a doutrina espírita auxiliar em sua missão os que entre vós encarnam para aprender a
sofrer. Então vamos observar que Marcel chama atenção para a doutrina espírita e mostrando que ela, a doutrina, tem a missão de nos auxiliar a encarnar para que possamos ser capazes de passar pelas dificuldades do sofrimento sem nos desesperarmos. Como a gente viu na questão anterior, nós fazemos as escolhas do nosso nascimento. Podemos escolher nascermos ricos ou pobres, no sexo feminino ou masculino, para o aprendizado. O Espiritismo será a pedra de toque, e pedra de toque significa um material que é usado para testar algo. Então, a doutrina espírita, o Espiritismo, tem como objetivo essa pedra de toque que é nos testar para o nosso aprimoramento, aonde os padecentes, os que padecem, terão o exemplo e a palavra. E aí nós temos como exemplo o Cristo, que trouxe o Verbo, mas trouxe também a exemplificação. E assim, os grandes nomes que nós temos dentro da sociedade nos traz exemplos e palavras. E aqueles mais humildes que, através dos seus exemplos, nos demonstram, através desse comportamento, palavras silenciosas que nos permitem meditar, como o Marcel, a criança que fala que ele, dentro do seu quadro, procurava mostrar aos que estavam à sua volta no hospital, aonde ele viveu, a necessidade da paciência e da resignação diante da dificuldade. E então, as imprecações, as pragas, as maldições, o maldizer que Deus esqueceu de mim, se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento, aonde nós vamos lembrar de Jesus, aonde fala das bem-aventuranças, os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu, os mansos, porque possuirão a terra, os que sofrem, porque serão consolados. E assim toda dificuldade que o mundo físico oferece ao espírito tem na bem-aventurança as suas consolações. Kardec então diz a Marcel: pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores. E Marcel responde: não seria uma expiação direta esta reencarnação com esse sofrimento, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa, causa e efeito. Marcel, num corpo de uma criança com deficiência, tinha ali um efeito em que a causa estava no passado. E ele nos explica: aquele a quem conhecestes, a criança, tão mísero, foi em outras existências, em muitas outras, foi belo, foi grande, rico e adulado. Eu tivera turiferários, que são servidores, e cortesãos, que são aqueles bajuladores. Fora fútil e orgulhoso. Então, anteriormente, fui bem culpado em diversas outras existências. Reneguei Deus, prejudiquei meu semelhante. Mas expiei cruelmente, primeiro, no mundo espiritual, as faltas que cometi nas existências passadas, e depois expiei na terra,
E ele responde para nós dizendo que os meus sofrimentos de alguns anos apenas, nesta última encarnação, naqueles 8 ou 10 anos, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que raiou pela extrema velhice. Ele procura nos explicar que os 10 anos que ele sofreu nessa existência, no corpo físico da criança, ele já havia experimentado situação semelhante em outras existências, porém, existência essa que começou quando bebê, como ele descreve, e que varou ao extremo da velhice, entre 70, 80, 90 anos, como às vezes temos notícias de pessoas que são totalmente ilimitadas dentro das suas necessidades, dos seus movimentos, e já têm 70 anos de vida, já têm 80 anos, nasceram dentro dessa condição. E ele diz que expiou cruelmente, sendo primeiro no mundo espiritual, depois na terra, e por uma existência em que raiou pela extrema velhice. Ele diz que esse último sofrimento, na sua encarnação, ele nos mostra como isso ocorreu. Ele diz que, por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, a confiança de Deus, a benevolência de Deus para contigo, através desse arrependimento, mas também através da expiação em que ele descreveu para nós aqui, em que, em existências anteriores, por toda uma existência que raiou pela extrema velhice. Então ele diz que pelo arrependimento e pelas reencarnações, reconquistou a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões. Então ele já mostra que depois de diversas reencarnações de lutas e correções, ele passou a nascer através de processos missionários, inclusive a última que bem conheceis. E fui eu quem as solicitou para terminar minha depuração. Então a gente lembra que na questão anterior do Livro dos Espíritos, ele nos mostra que é o espírito que faz a escolha do processo reencarnatório no mundo espiritual antes de nascer. E ele demonstra para nós, dentro deste quadro, que a escolha foi dele. Nós verificamos que na questão 258, diz que quando o espírito está no mundo espiritual, ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar. E na questão 393, nós verificamos também a mesma coisa, que o espírito, olhando as faltas que cometeu no passado, ele busca uma existência que seja capaz de reparar, ou, como diz Marcel, no caso dele, de aprimoramento, de depuração da sua condição espiritual. E ele vai finalizando dizendo: adeus, amigos. Tornarei algumas vezes a esta reunião. A minha missão é a de consolar e não de instruir, mostrando para nós que o objetivo dele era consolar e não instruir. Mas ele diz que naquele caso e naquela reunião, há, porém aqui, junto a vocês, nesta reunião, muitas pessoas cujas feridas jazem, permanecem ocultas, e essas pessoas terão prazer com a minha presença. Por isso voltarei. E Santo Agostinho faz um comentário finalizando dizendo que depois
esse ranjo arrebatou nas asas brancas, ou seja, se lançou no espaço através das asas brancas, um sentido figurado, essa alma tão bela a escapar-se de tão horripilante corpo, e foram estas as palavras pronunciadas por ele, quando ele se encontra no mundo espiritual, o Marcel. Glória a vós, Senhor meu Deus. E a alma subiu ao Todo-Poderoso, feliz, e exclamou: Eis-me aqui, Senhor. Deste-me por missão exemplificar o sofrimento. Terei suportado dignamente a aprovação? E aí devemos olhar para nós e verificarmos se estamos aqui num processo de expiação, de provação, ou se experimentamos o campo missionário em que as lutas que passamos é um modo de exemplificar aos que estão à nossa volta a paciência e a tranquilidade e a confiança em Deus? Hoje, Santo Agostinho diz que o espírito da pobre criança avulta, paira no espaço, vai do fraco ao humilde e a todos diz: esperança e confiança, esperança e coragem. E aí, a cada um dos que sofrem, essa alma se aproxima e diz: esperança e coragem. Livre de todas as impurezas da matéria que esse Espírito nos apresenta, ele aí está junto de vós, junto de nós aqui agora, a falar-vos, a nos falar, a dizer-vos, a nos dizer, não mais com essa voz fraca e lastimosa de criança, porém agora firme. Todos que me observaram quando no hospital e quando criança, encarnado num corpo limitado, frágil e doente, viram que a criança não murmurava. E auriram e alcançaram, conquistaram, adquiriram, nesse exemplo da criança, a calma para os seus males. E seus corações se tonificaram na suave confiança em Deus, se fortificaram na suave confiança em Deus, que outro não era o fim da minha curta passagem pela terra. Então ele teve uma curta passagem, 10 anos, e dentre esses 10 anos, 8 anos que seja, dentro de um hospital. E a missão dele era para fortalecer não só a médicos e enfermeiros que ali se encontrava diante dos quadros difíceis, mas principalmente os pacientes que entravam ali, que ficasse um dia, uma semana, um mês, algumas horas, via nesta criança a força, via nessa criança a capacidade de passar por dificuldades sem murmurar. E assim chegamos ao fim deste momento nosso de estudo, onde nesta lição a doutrina nos mostra que muitos dos sofrimentos que os nossos olhos enxergam não são sofrimentos de penúria ou de causas infelizes, mas são causas dignas, como a questão 258 e 393 nos mostra que o espírito, no mundo espiritual,
para se promover, para se purificar, para se melhorar, busca renascer em condições difíceis. Condições essa que é para trazer exemplo para aqueles que estão no processo de aprendizado ou nos processos expiatórios para se autocorrigirem. Como ele mesmo observou num quadro anterior em que ele diz que nesta existência eu não tinha o que pagar, pois eu me encontrava em um processo missionário. Porém, em existências anteriores, suportei esta mesma dificuldade por longos anos, que raiou pela extrema velhice. Então ele abraçou uma missão na qual, como ele diz, já carregava experiência. E o período foi pequeno, mas o suficiente para trazer consolo àqueles que conviviam com ele. O que essa lição de hoje nos traz como reflexão? Nos mostrando as questões das causas, que é, neste caso, de vidas anteriores, e os seus efeitos que estão ao alcance dos nossos olhos físicos no dia de hoje. Então, eu fico agora para as possíveis perguntas ou observações sobre o tema que nós verificamos, não só o de hoje, que são causas das aflições anteriores, causas anteriores das aflições que experimentamos, como também causas atuais das aflições que experimentamos, ou outro assunto dentro disso que nós vimos neste dia. Aquele que desejar, fique à vontade para fazer perguntas. Eu estou acompanhando vocês pela tela dos comentários. Olá, Luciana, tudo bom? Diciula, que bom te ver aqui. Olá, Malu, tudo bom? Abraão Paulino. Isso aí, Raquel. Essa lição realmente é muito bonita e ela tem um pouco mais de elemento que eu não coloquei aqui. E ficar pensando nas crianças e ver também adultos do novo céu, que a bondade de Deus seja com eles e com todos nós. E aí, como a gente verificou a observação de Marcel, o objetivo das dificuldades que ele experimentou era para ser modelo, exemplo e guia para nós. Então nós, os espíritas que estamos aqui nas casas espíritas estudando a doutrina, muitas vezes participamos de atividade de auxílio ao próximo. E nós devemos aproveitar essa oportunidade não na preocupação de ajudar o outro, mas de buscar ali lições que nos permite ter uma visão mais ampla da vida física e espiritual. No Evangelho, segundo o Espiritismo, eles dizem que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, é aquele que consegue enxergar as mazelas ocultas, porque nós encontramos pedinte profissionais em todos os cantos.
E isso a doutrina, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz essa anotação. Mas ela nos mostra que os verdadeiros sofrimentos, eles são ocultos, porque são aqueles que sofrem calado. E o espírita instruído, o espírita estudioso, o espírita que participa das atividades, somando essa participação junto ao estudo, ele tem uma capacidade de enxergar o sofrimento alheio e consegue auxiliá-lo com sabedoria. Tem uma pequena historinha, uma pequena observação em que, numa casa espírita, uma senhora muito simples, muito humilde, ela adentrou a casa. E aí um dos tarefeiros, que estava conversando com o outro, vira para essa senhora e diz assim: minha senhora, aguarde um instante que eu já vou lhe atender. Eu vou terminar aqui e vou providenciar uma cesta básica para a senhora, porque essa casa distribuía cesta básica. A senhora então chamou-lhe a atenção dizendo: não, senhor, eu não desejo uma cesta básica. Eu só queria colocar o nome de alguém no livro de preces. Então vamos observar que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, como diz a doutrina dos espíritos, é aquele que consegue enxergar a necessidade do outro e avalia a melhor forma de auxiliar, e não se dispõe a ofertar o que ele tem achando que o outro precisa daquilo, mas precisamos conhecer, estudar a necessidade alheia para oferecer o melhor de nós em favor desse. Bom, como já não tem mais questões, eu vou convidá-los então à nossa prece de encerramento, lembrando que deixarei a música tocar por uns 2 minutinhos a mais, para que os mentores da Fraternidade Espírita Mundo Luz possam vir ao nosso encontro na tarefa do passe, nos auxiliando no nosso alívio das dores físicas e das dores morais. Mas antes da nossa prece final, farei um convite a vocês que na terça-feira, ou melhor, na quinta-feira, no horário de 20 e 30 horas, aqui mesmo na Fraternidade Mundo Luz, na quinta-feira faremos um estudo com o tema Aliança da Ciência e da Religião. Convido a todos que tiverem a oportunidade de quinta-feira de estarmos novamente juntos aqui. Obrigado a todos pela companhia. Vamos então à nossa prece final. De pensamento elevado, de olhos fechados, possamos nos dirigir a Deus, agradecendo a oportunidade do encontro, aos bons espíritos que vêm em nosso favor nos auxiliar através da inspiração, do passe amigo, e a Jesus que, através das suas lições, estamos reunidos, estudando, meditando e buscando compreender melhor a vida física e a vida espiritual. Que nessa oportunidade de harmonia possamos ceder de nós recursos energéticos aos quais, no decorrer da semana, através do bom pensamento e do bom comportamento que acumulamos, oferecê-la aos mentores da casa, esse excedente que possa existir em nós, para que eles possam direcionar esse campo de energia e favorecer aqueles que se encontram no nosso conjunto familiar, mas que não compreendem o que nós sabemos. E aqueles outros que estão ainda distante desta compreensão, porque ainda são almas jovens, estão em corpos amadurecidos,
em corpos doentes, em corpos fortes, mas ainda assim com a ausência do conhecimento e da experiência que as múltiplas reencarnações concede a cada espírito, para que eles possam receber esse lenitivo da calma, da paciência e da força física que muitas vezes lhes faltam para suportar as dificuldades. Que Deus, abençoando todos nós, possamos voltar aos nossos afazeres engrandecidos dessas informações que nos permite fazer escolhas melhores. Obrigado a todos pela companhia, que tenhamos uma boa noite. Abraço a todos.